vocês. Mais uma vez estamos gravando um vídeo sobre perguntas que têm nos chegado diariamente. Ontem recebemos uma pergunta e ficamos pensando, porque é um assunto muito polêmico, sobre respondê-la ou não. Mas consultamos outras pessoas e as pessoas querem que nós respondamos essa pergunta, porque não chegou só de um irmão, chegou de vários. Mas nós selecionamos um para usá-lo como, digamos assim, como principal pivô dessa situação a qual esse rapaz tem essa dúvida. Eu vou pedir o nosso filhão Gabriel, que é o homem que fica por trás das câmeras, para ler essa pergunta. Pastor Djalma Rodrigues. Presente. Meu pastor me disse que se eu não der o dízimo, eu não vou para o céu. Estou assustado, porque com esse tempo de pandemia não estou conseguindo muito dinheiro. É verdade que se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno? Bem, uma pergunta polêmica, uma pergunta difícil, mas eu vou responder logo de cara. Você não vai para o inferno porque você não dá o dízimo, tá? Primeiro que o dízimo, né? Eles usam Malaquias 3,10 para justificar o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? A casa do tesouro era o templo em Israel que foi destruído. Então, se não há templo numa casa do tesouro, você vai levar realmente na igreja conforme o sistema religioso pede, conforme o sistema religioso diz. Mas se você pegar o livro de Malaquias inteiro, logo na primeira nomenclatura, lá em cima, né, em algumas bíblias, você vai relatar o seguinte: ali vai dizer que é uma ordenância ao povo de Israel. Você não é israelita, nós somos gentios. Então nós não estamos obrigados e vivemos na graça, né? O dízimo é na antiga aliança, ou seja, na lei. O dízimo era alimento para a tribo de Levi, para os órfãos, para as viúvas, né? Porque a tribo de Levi não tinha herança na terra prometida. Por eles não ter herança na terra prometida, então eles precisavam de se sustentar. Os levitas precisavam do sustento. Então o que acontece? As pessoas recolhiam as suas colheitas, a 10ª parte, e levavam, ou seja, era alimento. Se você ler Deuteronômio 14, diz ali o que é o dízimo e para que era o dízimo. Nos dias de hoje os caras querem grana, querem dinheiro, tudo é em volta do dinheiro. E com isso criam diversas ameaças. Aí quando você chega e contesta essa situação, eles vão dizer para você o seguinte: não, naquela época era alimento porque não havia dinheiro. José foi vendido por 20 moedas de prata. Abraão comprou um túmulo para enterrar sua esposa. Então o que acontece? Naquela época já existia dinheiro. E a lei, a ordenância era alimento. Quando você pega o capítulo de Malaquias inteiro, não se baseia só num texto isolado, mas começa a ler o capítulo inteiro, você vai ver que você está sendo enganado, conforme muitos estão sendo enganados. Quer dizer, é um assunto polêmico você falar nessa questão, porque várias denominações dizem assim: fulano está em outra denominação, não vai para o céu, fulano está não sei o quê. Cada um cria o seu problema, mas na questão do dízimo, todas as denominações são unidas, porque ninguém quer parar de mamar nessa teta. Aí o cara fala: eu tenho a luz, a água, eu tenho o aluguel para pagar, tal, tudo bem, conversa com todos, e as pessoas ofertam, existe a oferta. A igreja, na verdade, somos nós. O templo, ele tem realmente que ser mantido. A empresa, ou seja, as 4 paredes, né, vamos botar assim, de tijolos, ele tem realmente uma despesa, conforme tudo tem uma despesa. Mas tudo tem que se conversar. Não adianta o cara hoje tentar arrancar daquele a qual está precisando, principalmente no momento de pandemia, muita gente está precisando de ajuda. E era momento dos pastores milionários ajudar essas pessoas. Ou seja, procurar fazer diferente, procurar ajudar, que eu digo, em todos os sentidos. Infelizmente, os caras ficaram milionários e esqueceram dos pobres, ou seja, fizeram comércio. Aquilo que Jesus combateu, hoje eles fazem comércio. Fazem comércio com dinheiro alheio. E muitos são enganados, conforme você. Está enganado com a promessa do céu ou do inferno.
Se eu der, eu vou para o céu. Se eu não der, eu vou para o inferno. Como é que é isso? Né? Então eles fazem essa promessa de céu e inferno. Muitas das vezes também, quando eles são confrontados pelos seus discípulos, pelos membros, eles alegam, né, que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Abraão realmente deu, mas foi uma vez só e foi de despojos de guerra. Ou seja, ele pegou coisas que não era dele e deu. Ou seja, aquele que tem mais dá para o que tem menos. Só que ele pegou como é que se fala? Os pertences da matança dos reis e deu para Melquisedeque. Então o que acontece? Nos dias de hoje também, eles, quando são confrontados, eles também falam sobre Jesus, né? Dizem que Jesus fala sobre o dízimo. Ele deu o dízimo do coentro, do cominho e da hortelã, né? É um texto muito lindo, né? Jesus diz assim, vocês dão o dízimo do coentro, do cominho e da hortelã. Ou seja, cumpre todas as leis do passado, né? Cumpre todas as leis e esquecem das outras, que é o amor. O amor é o maior dom. Eles esquecem do amor. Então eles querem costurar o véu. Ou seja, trazer o velho e colocar no novo. Para quê? Para se dar bem em cima de pessoas leigas. Uma outra coisa interessante é que muitos não leem a Bíblia. Muitos não esquentam em ler a Bíblia. E se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus realmente ele fala nesse texto. Só que é uma questão de interpretação. Por quê? Porque ele está condenando. E ele fala cominho, coentro e hortelã. O que são isso? Isso são sementes, hortaliças. Para quê? Então era comida, era alimento o dízimo. E se você hoje, né, você pode ofertar na sua igreja sem problema nenhum, tem água, luz, essas situações todas. Mas compre uma cesta básica, dê para uma família necessitada, principalmente nesse momento de pandemia. Transforme o seu dízimo em alimento, né? Faça uma questão de fé, uma questão de amor, né? Alimente o próximo, aquele que precisa realmente. Porque os caras não estão esquentando com nada nem com ninguém. Eles estão esquentando em encher o bolso de dinheiro, andar de carrão. E quando são confrontados, eles usam a barganha do céu e do inferno. Para quê? Para confrontar muitos, para criar um medo dentro do psique das pessoas. E com isso, acaba deixando pessoas doentes psicologicamente através das suas ameaças, né? Ah, você vai perder a salvação se você fizer isso, se você fizer aquilo. Olha, salvação não é pelaquilo que eu faço, mas sim pelaquilo que ele fez por mim. Ou seja, Jesus morreu por você. Então, o que acontece? O que ele fez é que corresponde. Não adianta eu ir para o monte, ou subir monte, ou fazer e acontecer. O que eu tenho que fazer é ter um caráter e não pecar. Ou seja, fugir da presença do mal, fugir do pecado. Igual eu falei no outro dia, não importa que você esteja dentro da igreja, dentro do CGC inscrição, porque muitos saem da igreja e falam, agora eu posso fazer o que quiser, porque eu não estou na igreja. Não, todo pecado tem sua consequência, porque Deus te assiste. E a Bíblia diz que é melhor que você não conhecesse a verdade. Agora, a partir do momento que você conhece, um abraço. Não adianta tentar querer pecar, porque a consequência vai vir e vai vir violenta. A Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo é a chave interpretativa da palavra. 2 Pedro, capítulo 2 e 3, versículo 2 e 3 diz claramente, sobre esses homens. Tito, capítulo 1, verso de número 11, também fala sobre eles. E a Bíblia relata o tempo todo, o livro de Timóteo, então, 2 Timóteo, capítulo 2, verso número 4, diz que viriam homens que não professariam sã doutrina. Efésios, capítulo 5, versículo 11, também diz, não vos comuniqueis para as obras infrutuosas da terra, mas antes condenais, porque o que eles fazem oculto, até dizer é torto. E muitos têm feito barganha da igreja, ou seja, da igreja que foi comprada com sangue de Cristo. A igreja que foi comprada por preço de vida, de morte. E muitos não estão nem aí. Estão fazendo de vós negócios com palavras fingidas. Mas, por de largo tempo, a condenação chega e não dormida. Então, o que acontece? É interessante que você leia as Escrituras, você leia a palavra, busque a cada dia mais uma interpretação legal. Não leia texto isolado,
leia o capítulo inteiro, leia contexto e pretexto, para que ninguém vos engane com palavras vãs. Eu agradeço pela oportunidade de todos. Eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que nós precisamos de inscritos para podermos continuar. E que Deus possa abençoar a sua noite, a sua família, a sua casa. E creia que a sua vitória é a minha vitória.